O mangá de Black Clover apresenta Rei Kira como o verdadeiro rei de Clover, sendo um ancestral de algum familiar do pai do Lumiere. Quem nunca sentiu raiva desse personagem, atire a primeira pedra. E quem sentiu pode atirar duas. Tá autorizado, o LP autorizou essa pedra sendo jogada ali pra cima do Rei Kira. Mas não tem como negar que ele é ancestral ali da família, né? Hoje ele carrega o nome de Augustus Kira Clover, o grande rei da nação de Clover, e era para ele que estava, ou deveria estar conduzindo ali a batalha, o combate contra os reis, contra as pessoas que viessem invadir o reino de Clover, mas não era bem isso que estava acontecendo nos últimos tempos, mediante ao controle da família Kira. Porém, será que depois deste arco final, Kira ainda será o rei de Clover? Será que poderemos ver uma abdicação ao trono para que o Asta se torne o rei geral, tanto o rei mago quanto também o rei da nação do reino ali de Clover? E se tivermos outra possibilidade? E se não for o Asta? Vem que a gente vai discutir essas indagações depois da vinheta. Vamos lá, ao longo do mangá de Black Clover nós tivemos a explicação que a família Kira, né, o clã Kira, acabou se tornando, fazendo parte da realeza de Clover. A família Kira, durante algum tempo, nós não sabemos o quanto tempo que isso foi ou quanto tempo que se passou, era uma das famílias nobres ali do reino de Clover. Só que nós não entendemos o que aconteceu, o que ocorreu e tudo mais, mas essa família acabou chegando ao posto, né, já que o próprio Lumiere, tô só confirmar aqui para ver se eu não vou estar falando besteira, mas o Lumiere não tinha, Lumiere, na verdade em inglês traduz para Lemiel, não sei porquê, mas fala Lemiel Silvamillion Clover, ele não tinha o sobrenome ali Kira, então marca para nós que era uma família que veio depois. Então, supostamente nós temos a ideia de que a família Kira, como nobre, acabou ascendendo ao trono mediante ali a casamento, coisa do tipo. Não sabemos se foi na época da morte do Lumiere com a Tetia e também do Lich, mas sabemos que essa família chegou ao posto da realeza, dividindo ali os status, tanto com a família Silva quanto também com a família Vermilion. O pai ali do Lumiere, em algum momento, ele pode ter tido outros filhos depois que o Lumiere e a Tetia morreram. No caso ali, talvez a mãe, suponhamos, né, que a mãe ali do Lumiere e a mãe da Tetia, né, que seriam a mesma pessoa, não poderia ter mais filho, então ele precisava ter mais filho e aí casou supostamente ali com essa família da nobreza, com alguém que veio da família da nobreza, que era uma Kira. E assim nós tivemos, através dessa ramificação, a família Silvamillion Clover se derivando para a família Silva e também para a família Vermilion. Então, da mesma raiz saem duas ramificações, formando a família Silva, que é da Noelle, e também a família Vermilion, que é da Mereoleona e tudo mais. Então, a família Kira veio depois, se passando ali até chegar no status de realeza e assumindo o posto do reinado do reino da nação de Clover. E para esse vídeo também ficar reinando, pelo menos por essa semana, né, visto como o algoritmo do YouTube funciona, é importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Você reagindo aos nossos conteúdos ajuda com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro que você também pode sair ali dos esquadrões por aí e se tornar parte dos Touros Negros, se tornando membro aqui do canal. Fica mais íntimo, fica mais próximo, se tornando membro. Tem lá o nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo no Discord, capítulos extras de Que Haja Luz, todos esses benefícios que os membros recebem aqui do canal, uma forma pra gente discutir e debater sobre teorias. Então clica aqui embaixo, principalmente os fãs de Black Clover que precisam cada vez mais se unir para manter a obra viva. Então clica aqui embaixo, se inscreva, deixa seu like e também se torne membro do canal do Geek Brasil. Porém, desde a saga dos elfos, nós sabemos que Augustus
Kira não é mais o único herdeiro do trono. Ele não é mais o único herdeiro do trono desde ali da saga dos elfos, como a gente pode observar que existem descendentes ali de Lich e Tetia que ficaram vivos. A gente viu os elfos ali meio que sobrando e não entendemos nada ali na época até chegar no combate entre Vannaka e Noelle, mais ali a Mimosa e também a Secre, até elas serem derrotadas e os elfos irem ao resgate delas. E aí nós temos a explicação, que Lich e Tetia tiveram 2 filhos, os gêmeos ali, que eram para ter nascido se os humanos não tivessem massacrado os elfos. E assim, um acabou ficando vivo, um acabou reencarnando no Yuno desde o seu nascimento, e é por isso que o Yuno consegue usar a magia de vento, né, por causa desse espírito élfico que está dentro dele e que é filho ali do Lich com a Tetia. E o outro acabou ficando vivo e foi criado ali pela Tetia e deixou descendentes que vivem até hoje em Elysia, esse lugar que hoje é meio que tipo assim, é coordenado e comandado ali pelo Patri, pela Fana e também os outros demais elfos que fizeram parte do Olho do Sol da Meia-Noite. E temos esses descendentes do Lich e da Tetia que vivem até os dias de hoje. E a gente tem uma percepção através desses caras que talvez o Asta pode ter uma ligação especial com ele. Todo mundo já tá cansado de saber da teoria aqui do canal, que eu acredito que o Asta pode fazer parte de uma ramificação muito distante ali para ser descendente do Lich e da Tetia. É muito bizarro a forma como o Asta e até mesmo a Licita se parecem com a Tetia. O seu cabelo, os seus olhos, a forma, as suas expressões são extremamente parecidas, né? Tudo bem que o cabelo da Tetia não era tão parecido assim com o Asta, mas tomando assim o cabelo do Lich mais o olhar da Tetia, você forma completamente ali o Asta e também a Licita. E sem contar que nós nunca vimos a ponta, né, ou as pontas das orelhas ali da mãe do Asta, o que reforça a ideia de que ela pode ser também ali uma elfa, ou pelo menos uma híbrida de humana com elfa, um elfo que acabou escapando ali, meio que tipo fugindo ali e tendo um relacionamento com outro ser humano e assim formando assim dessa forma a Tetia. Nesse sentido, nós observamos até mesmo que o Asta, ele poderia fazer parte da linhagem do Lich com a Tetia depois de mais de 500 anos. Mas, meus amigos, vendo e comparando esses paralelos, o Kira, ele teria o direito ao trono até mesmo mais que o Asta, visto que nele provavelmente corre muito mais sangue dos Clover do que no nosso protagonista. Como eu disse, é uma ramificação bem fina, bem ali de leve no Asta, por isso que a gente consegue ver toda a fisionomia do Lich e da Tetia ainda expressando no personagem. Mas o próprio Kira, né, o Rei Kira, ele teria mais direitos sobre o trono do que o nosso Asta em relação a tudo que nós entendemos sobre a obra até então. Porém, as coisas podem mudar para as duas linhas que possam fazer sentido o Kira ser deposto, ser chutado ali do reino de Clover, ser chutado como rei de Clover para fazer com que finalmente o reino avance no sentido de tratar as pessoas de forma mais igual e com menos opressão. A primeira coisa que podemos analisar é o fato da magia do mundo de Black Clover acabar. A gente está observando aqui a questão de que o Lucius está prestes a se tornar um só com a mana. Isso é falado ali pelo Ryu, isso é falado pela Lily, esse é o plano do Lucius para transformar todos os humanos em paladino. Então, se o Lucius se tornar um só com a mana, como derrotar um cara assim, a não ser que você crie uma anti-magia tão poderosa ao ponto de anular a própria magia do mundo. O Asta assim terá um caminho aberto para se tornar o rei de Clover, caso venha a salvar o mundo contra o Lucius. Como o cargo de Rei Mago não existe mais, né, não existirá mais, o Asta será a figura mais proeminente para assumir tal posto, visto que o Rei Kira não tem mais nada de serventia para Clover e a única coisa que ele tinha de serventia era o seu poder, a sua quantidade de poder
poder mágico absurda e agora ele não tem mais nada para oferecer, não tem mais nada para sustentar ali o seu posto como rei. Dessa forma, o Asta pode cumprir até mesmo a sua promessa que ele fez para a irmã Lily, que fará o reino ali de Clover meio que tipo assim ser conduzido para a região de Rage, movendo a capital real para essa região. O Asta fala isso mais ou menos ali, se eu não me engano, entre o capítulo 7 e o capítulo 9, que ele fará da região de Rage uma região muito movimentada. Então, visto que a capital real foi para o zaralho, é muito de uma percepção muito inteligente do Tabata fazer Rage a nova capital do reino de Clover. Mas convenhamos que acabar com a magia é uma saída muito drástica para tal situação, ainda mais com um mangá como Black Clover. Acabar com a magia quebra tudo que Black Clover representa e construiu. Além de que seres como Undine, Sylph, Salamandra e até mesmo o grande gnomo que nem apareceu deixarão de existir, visto que eles são as puras manifestações dos poderes mágicos. Então, se a magia desaparecer, esses seres desaparecem também. Além de que vimos na obra inteira que o sonho do Asta é ser o Rei Mago. Ele não quer se tornar o Rei de Clover, ele não quer dar um golpe de estado no Rei Kira, ele quer se tornar o Rei Mago e através do cargo de Rei Mago fazer com que as pessoas se tratem de forma igual, construir um mundo na qual as pessoas são tratadas de forma igual, independente ali do seu poder ou da quantidade de poder mágica. Então, o que pode acontecer para que o Rei Kira seja chutado do poço sem que a magia acabe? Sem que o Asta anule o poder mágico mediante a sua grande anti-magia. A gente pode esperar que o filho do Asta, Koa Noelle, venha assumir o trono. O filho do Asta, ou com a Mimosa, ou o filho nas duas, como alguns cabeças vazias às vezes comentam aqui nos comentários, pode carregar esse posto como um futuro rei de Clover. Eu acharia essa ideia interessante, porque você desvincula ali o planejamento de fazer com que o Asta não seja mais o Rei Mago, mas ao mesmo tempo você causa ali para o Asta, o filho do Asta com a Noelle, eu vou supor que seja a Noelle, porque é a personagem mais bem desenvolvida nesse sentido para terminar como um casal aqui para o Asta. A gente observa que este filho pode ser o ponto crucial para que realmente um rei comece a pensar como gente, em tratar as demais pessoas como um igual. Sendo alguém de uma das casas principais da realeza e carregando consigo o sangue Clover, este garoto ou garota pode ser a pessoa certa para reinar em Clover e mudar de forma definitiva as indiferenças do reino, onde pai e filho ou filha podem ser os pilares para que todos sejam tratados de forma igual, independente da quantidade de poder mágico que se possui. Esse é um ponto interessante da forma como Tabata pode vir a trabalhar toda essa construção. É claro que uma continuação do mangá de Black Clover é quase inviável na maneira como nós estamos observando a obra tipo sendo publicado na Jump Diga. Mas eu vejo que a saída para fazer com que um rei sábio, inteligente, sendo conduzido pelo Asta e também pela Noelle, ou uma rainha sábia, inteligente, sendo conduzida ali pelo Asta e também pela Noelle, seria o ponto crucial para que o reino de Clover mudasse de dentro para fora e de fora para dentro. Acho que essa seria uma forma de convencer muitos fãs de Black Clover que o Asta não precisa ser o rei de Clover e ao mesmo tempo manter o seu sonho intacto, que é se tornar o Rei Mago e não o Rei de Clover. Como nós sabemos, desde o começo, ele grita para os quatro cantos, para os quatro ventos, de que ele quer ser o Rei Mago. Essa é uma opção interessante, porque o filho do Asta pode ser aquele que venha a fechar novamente o ciclo que foi aberto. Lembra que eu falei para vocês que com a chegada da família Kira, a família Sylvamillion se separou? Uma se tornou Silva e a outra Vermilion. Com a chegada do filho do Asta com a Noelle e supostamente do filho, um casamento ali do filho do Asta com a Noelle, com a Mimosa e mais alguém, que nós não sabemos, porque o LP aqui é time Charme, Yuno e Charme até o final.
com essa junção da Mimosa, dos filhos da Mimosa com os filhos do Asta e da Noelle, nós teremos finalmente o encaixe perfeito do Silmarillion, o que fecharia completo a forma de que o filho do Asta agora seria um Silmarillion Clover, assim como Lumière e Tetia eram.